Desde a infância, eu lutava com episódios de sonambulismo. Era uma condição estranha e, por vezes, assustadora. Às vezes, acordava em lugares diferentes da casa, ou com uma sensação de déjà vu ao despertar. Mas eu sempre consegui encontrar formas de lidar com isso e manter o controle. Quando conheci o Marcos, ele estava ciente da minha condição e, no início, parecia completamente compreensivo. Ele até dizia que apreciava a maneira como eu lidava com meus desafios. Nos primeiros meses de casamento, Marcos parecia ser o marido perfeito. Ele era carinhoso e dedicado, e eu me sentia segura ao seu lado. Contudo, com o tempo, os episódios de sonambulismo começaram a se intensificar. As noites tranquilas deram lugar a episódios cada vez mais perturbadores. A frequência com que eu saía da cama e vagava pela casa aumentou, e os episódios começaram a acontecer também durante as madrugadas. Uma noite, enquanto Marcos dormia profundamente, eu tive um dos episódios mais perturbadores que já experimentei. Lembro-me vagamente de me levantar da cama e caminhar pela casa, mas o que eu não sabia era que Marcos estava acordado e assistindo, aterrorizado. Eu vagava pela cozinha, murmurando coisas desconexas e, aparentemente, tentando abrir a gaveta de facas. Marcos, com o coração acelerado e um medo crescente, assistia, paralisado pela preocupação. Na manhã seguinte, Marcos estava visivelmente abalado. Tentou manter a calma, mas a tensão no ar era palpável. Ele começou a se afastar, evitando conversar sobre o que havia visto. Eu percebi uma mudança em seu comportamento, um distanciamento que não conseguia explicar. A atmosfera na casa se tornava cada vez mais pesada e carregada de um medo latente. Numa noite particularmente inquietante, eu tive um episódio ainda mais grave. Desta vez, eu fui encontrada no jardim, cercada por objetos afiados e ferramentas de jardinagem. Marcos, já em estado de pânico, sentia que sua segurança estava em risco. Ele não conseguia mais ignorar o fato de que sua própria segurança estava ameaçada, e ele começou a se sentir como se estivesse vivendo em um pesadelo contínuo. As conversas entre nós tornaram-se cada vez mais tensas. Marcos tentou, de várias maneiras, esconder seu medo e preocupação, mas a verdade era que ele estava aterrorizado. Ele começou a evitar estar sozinho em casa, e até começou a passar noites fora, dizendo que precisava de tempo para desestressar. O distanciamento dele apenas aumentava minha angústia e solidão. Finalmente, numa noite de tempestade, Marcos me confrontou. Seu rosto estava pálido e seus olhos mostravam um desespero que eu nunca tinha visto antes. Ele confessou que estava com medo de que o sonambulismo pudesse colocar nossas vidas em perigo. Ele sentia que estava vivendo em um estado constante de alerta, nunca sabendo quando eu poderia entrar em um episódio perigoso. Eu tentei explicar que estava fazendo o possível para controlar a situação, mas a expressão de pânico no rosto dele dizia que ele não estava mais disposto a esperar. Com lágrimas nos olhos, ele anunciou que estava terminando o relacionamento. O choque e a dor foram quase insuportáveis. Sentia como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés, e a realidade do término foi um golpe cruel. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. A casa estava vazia e silenciosa, e eu me senti como se estivesse em um pesadelo interminável. O sonambulismo, que sempre foi uma parte de mim, agora se transformará em um monstro que destruiu meu casamento. A recuperação foi lenta e dolorosa. A terapia me ajudou a lidar com a dor e a entender que o sonambulismo não me definia. O apoio de amigos e familiares foi crucial para minha recuperação. Comecei a reconstruir minha vida e a encontrar novas maneiras de lidar com minha condição, investindo em tratamentos mais avançados e estratégias de coping. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto cresci e me transformei. A experiência foi sombria e angustiante, mas também me ensinou sobre resiliência e sobre a importância de enfrentar nossos medos. Apesar da dor, encontrei uma nova força dentro de mim e estou pronta para abraçar o futuro com coragem e esperança.